Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Muitos anos atrás, um bombeiro de Boston, com bem mais de 40 anos, chegou certa noite ao pronto-socorro de um hospital suburbano, queixando-se de súbitas e violentas dores no peito. O médico interno o examinou e não encontrou nada de anormal no funcionamento de seu coração. O paciente partiu pouco convencido e logo voltou com os mesmos sintomas. Foi enviado para que eu, como médico da equipe principal, o examinasse, mas também não encontrei nada de errado em seu coração. Apesar do exame completo, o bombeiro voltava repetidamente ao hospital, quase sempre tarde da noite. A cada vez que chegava, sempre agitado, ele insistia com absoluta certeza de que estava sofrendo do coração. Mas nenhum exame, inclusive os mais sofisticados ecocardiogramas e angiogramas, registrou o menor problema. Finalmente, diante da crescente ansiedade do homem, fiz-lhe uma recomendação para a aposentadoria, não por incapacidade física, mas puramente por motivos psicológicos. A diretoria do setor médico do Departamento de Bombeiros recusou o pedido por não ter provas materiais do caso. 2 meses depois, o homem apareceu pela última vez no pronto-socorro. Dessa vez, viera estendido na maca porque sofrera um infarto violento. O ataque cardíaco destruiu 90% do músculo do coração. 10 minutos depois, o paciente estava morto. Mas antes, ele teve energia suficiente para virar a cabeça em minha direção e murmurar: "Agora o senhor acredita que eu sofria do coração?" O que este caso atesta de modo tão dramático é que a curva da zona interrogativa é de tal forma poderosa que pode mudar qualquer realidade física no organismo. Acho que devo chamar o ocorrido de efeito quântico, porque não seguiu as regras de causa e efeito observadas pela medicina e estabelecidas como reações normais do corpo. Muitas pessoas cultivam receio de ter um ataque cardíaco, mas não morrem dele. No caso oposto, muitos ataques do coração ocorrem sem o menor aviso da mente. Mesmo se afirmássemos, de acordo com a medicina mente-corpo, que um pensamento causou o ataque do coração, como ele encontrou o meio de levar avante sua intenção fatal? Ao programar o conceito de, abre aspas, ataque do coração, fecha aspas, em um computador, saberemos exatamente o que estamos fazendo. Para obter os dados processados, os circuitos poderão ser ativados para levá-los à tela e os manipulamos segundo o método operacional de seu sistema. Mas o pensamento ataque do coração não agiu desse modo com o meu paciente. Ele não sabia de onde viera o pensamento. Quando este surgiu, ele não conseguiu escapar. Em vez de ficar em seu lugar, o pensamento invadiu o corpo todo com resultados desastrosos. Essa é apenas a metade do mistério de um evento quântico. A metade negativa. A viagem à zona interrogativa também pode ter resultados positivos admiráveis. Outra paciente minha, uma senhora tímida de mais de 50 anos, veio me procurar há 10 anos queixando-se de fortes dores abdominais e de icterícia. Imaginando que ela sofresse de cálculos biliares, encaminhei-a imediatamente à cirurgia. Porém,
quando estava na mesa, revelou-se um grande tumor maligno que lhe invadira o fígado, com ramificações por toda a cavidade abdominal. Julgando o caso inoperável, os cirurgiões fecharam a incisão sem tocar em nada. Como a filha pediu para não contarmos nada à mãe, disse-lhe que os cálculos biliares haviam sido removidos e que a operação fora bem sucedida. Imaginei que a família contaria a verdade depois de algum tempo, porque provavelmente a mulher tinha poucos meses de vida, pelo menos poderia vivê-los com tranquilidade. 8 meses depois, espantei-me ao vê-la de volta a meu consultório. Vinha fazer exames de rotina, que não revelaram icterícia nem dores, ou qualquer sinal de câncer. Só 1 ano depois, ela me fez um comentário estranho. Doutor, disse ela, há 2 anos eu tinha certeza de que estava com câncer, e eram apenas cálculos biliares. Então, jurei a mim mesma que nunca mais ficaria nem um dia doente na vida. O câncer dessa senhora nunca reapareceu. Ela não usou nenhuma técnica e aparentemente se curou a partir de uma profunda resolução, o que lhe bastou. Também devo chamar esse caso de evento quântico, devido à transformação fundamental em nível mais profundo que o dos órgãos, tecidos, células e até do DNA, ocorrida diretamente na fonte de existência do corpo, no tempo e no espaço. Meus 2 pacientes, uma com pensamentos positivos e outro com negativos, conseguiram mergulhar no domínio interrogativo e dali ditaram a própria realidade. Casos tão misteriosos como esses serão realmente exemplos de eventos quânticos? Um médico poderia criar objeções considerando que estamos apenas fazendo metáforas, que o mundo oculto das partículas elementares e das forças fundamentais exploradas pelos físicos quânticos é muito diferente do mundo oculto da mente. Ainda assim, pode-se argumentar que a região inconcebível de onde tiramos o pensamento de uma rosa é a mesma de onde emerge um fóton, ou o cosmos. A inteligência, como vamos descobrir, tem muitas propriedades quânticas. Para deixar claro isso, começaremos com o esquema familiar exposto nos livros de estudo, que apresenta o corpo humano verticalmente, com uma hierarquia de sistemas, órgãos, tecidos e células. O quadro tem no seu nível mais alto de hierarquia os sistemas, depois os órgãos, tecidos, células, DNA e depois uma linha horizontal separando esses 5 níveis do nível interrogativo, nível mais baixo na hierarquia desse quadro ilustrativo. Nesse quadro, cada nível do corpo está logicamente relacionado ao seguinte. Enquanto nos mantemos acima da linha horizontal, os processos que se assemelham à vida acontecem numa sequência definida. Isso pode ser demonstrado pelo feto no útero. Um bebê começa como partícula de DNA situada no centro do óvulo fertilizado, representando a célula. Com o tempo, a célula se multiplica até formar uma bola de células suficientemente grande para começar a se dividir em tecidos e finalmente em órgãos, como o coração, o estômago, a espinha dorsal e assim por diante. Então surge todo o sistema nervoso, o aparelho digestivo e o respiratório. Por fim, no exato momento do nascimento, os trilhões de células do recém-nascido estão coordenados para manter a vida de todo o organismo sem o auxílio da mãe. Mas, se o DNA é o degrau inicial dessa escadinha organizada, o que o faz se expandir em primeiro lugar? Por que ele inicialmente se divide no segundo dia da concepção e começa a formar o sistema nervoso no 18º? Como todos os eventos quânticos, algo inexplicável acontece abaixo da superfície para formar a inteligência onisciente do DNA. O que nos importa não é o DNA ser complexo demais para ser compreendido,
nem tratar-se de uma molécula supergenial. O que torna o DNA tão misterioso é que ele vive no ponto exato da transformação, como um quantum. Ele passa toda a sua vida gerando mais vida, o que definimos como a, abre aspas, inteligência ligada às substâncias químicas, fecha aspas. O DNA está constantemente transferindo mensagens do mundo quântico para o nosso, ligando novas partículas de inteligência e novas partículas de matéria. Localizado no meio de cada célula, completamente fora de cena, o DNA consegue coreografar tudo o que acontece no palco. Pode soltar pedacinhos de si mesmo que viajam pela corrente sanguínea como neuropeptídeos, hormônios e enzimas, enquanto faz aflorar outros até a parede da célula como receptores, instalando antenas para ouvir as respostas a um turbilhão de perguntas. Como o DNA consegue ser simultaneamente a pergunta, a resposta e o observador silencioso de todo o processo? A resposta não está no plano da matéria. Há muito tempo, os biólogos moleculares subdividiram o DNA em componentes menores, mas toda a operação continua acima da linha do mundo newtoniano. DNA, submoléculas orgânicas, átomos, partículas subatômicas. Como já vimos, o DNA não é feito de nada em especial. Seus filamentos de material genético podem ser subdivididos em moléculas mais simples, como açúcares e aminas, e essas em átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, etc. Quando não está no DNA, um átomo de hidrogênio ou de carbono não tem nenhum tipo de aparelho de controle do tempo em si. Em bilhões de combinações diferentes, o hidrogênio e o carbono simplesmente existem, mas no DNA eles contribuem para um controle do tempo, uma habilidade de produzir algo novo a cada dia, que perdura nos seres humanos por mais de 70 anos. Cada estágio de vida se desenvolve de acordo com o prazo estabelecido pelo DNA. Em certas árvores, o DNA tem programação para mais de 2.000 anos. Não importa de que distância seja visto, o terreno em que se apoia a escadinha não é muito firme. Quando se observa além dos átomos e se começa a subdividir o DNA em elétrons, prótons e partículas ainda menores, deve ocorrer um evento quântico. De outro modo, ficaremos na situação embaraçosa de afirmar que a vida é feita do nada, espaço vazio, sem matéria nem energia, que é tudo o que se consegue quando se continua dividindo as partículas sólidas além de certo ponto. No nível quântico, matéria e energia tornam-se algo que não é matéria nem energia. Os físicos, às vezes, referem-se a esse estado primordial como singularidade, uma construção abstrata e sem limite no tempo e no espaço, mas que representa a compressão de todas as dimensões expandidas do universo. No Big Bang, o universo surgiu de uma grande explosão a partir da singularidade. Assim é a teoria, que por analogia devemos calcular como um ponto menor que a menor coisa que existe. Ainda assim, esse estupendo evento da criação acontece em outra escala todas as vezes que se pensa, por exemplo, na palavra rosa. Não existe nenhum pedacinho de matéria em um local definido guardando essa palavra para nós. Ela surge na existência vinda de uma região que simplesmente sabe como organizar matéria e inteligência, mente e forma. Os átomos surgem e se vão em nosso cérebro, mas a palavra rosa não desaparece. Agora chegamos a um ponto muito interessante. A singularidade é muito explorável hoje em dia. Ela não existia antes do Big Bang, já que fica fora do tempo e do espaço. Portanto, tem de estar aqui e agora. De fato,
está em toda a parte e não se confina ao passado, ao presente nem ao futuro. A física quântica usa gigantescos aceleradores de partículas e outros equipamentos misteriosos para arrancar da zona interrogativa ainda que um lampejo desse mundo oculto. A trilha de uma nova partícula elementar que passe girando à velocidade de 1 milionésimo de segundo será uma grande descoberta, porque significa que a zona desconhecida foi alcançada e um lampejo de sua realidade trazido para a nossa. Haveria possibilidade de estarmos fazendo a mesma coisa enquanto pensamos, sentimos, sonhamos ou desejamos? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.